Olá, bem-vindo você que nos acompanha no nosso canal Bíblia e Apócrifos. É uma alegria tê-lo novamente aqui conosco. Hoje eu quero aproveitar esse nosso canal para fazer não uma aula. Já postamos lá 5 aulas. Se você ainda não viu, poderá assisti-las. Hoje eu quero fazer uma pequena reflexão trazendo os dados históricos e os fundamentos bíblicos da celebração do corpo e sangue de Cristo, ou a celebração de Corpus Christi, que se diz assim em latim. A nossa perspectiva de reflexão vai ser trabalhar a história dessa devoção e os fundamentos bíblicos, portanto, da sacramentalidade da comunidade que se reúne. Preste bem atenção. Da sacramentalidade da comunidade que se reúne. Isso quer dizer que eu vou trabalhar ou refletir com você a importância, sim, da devoção, mas mais do que isso, o resgate da Eucaristia como a sacramentalidade da comunidade que se reúne. Você vai entender isso durante a nossa reflexão. Antes, porém, quero fazer-lhe um convite. Olha que interessante. Se você tiver uma dúvida sobre o que eu vou falar, ou sobre as aulas que você já assistiu ou vai assistir, que estão postadas nesse nosso canal Bíblia e Apócrifos, eu lhe peço uma coisinha. Coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida ou até mesmo a sugestão. E a nossa proposta é, numa próxima live que vamos programar, poder responder a essas perguntas pendentes das aulas anteriores para que nós possamos dar continuidade ao nosso canal com essa proposta de aulas. Então, fique aí o meu convite. E no final, não se esqueça também de dar um like e de compartilhar essa nossa reflexão. Então voltemos à proposta da nossa reflexão. A celebração de Corpus Christi foi instituída na Igreja Católica pelo decreto do Papa Urbano XIV em 1264. Nesse decreto, ele afirma que a data deveria ser numa quinta-feira, 60 dias após a Páscoa cristã, de modo que fosse feita a memória da instituição da Eucaristia por Jesus. Dessa forma, a festa de Corpus Christi tornou uma celebração de caráter devocional. Você sabe por quê? Vou lhe explicar então. Esta festa, então, veio de uma religiosa e que mais tarde tornou-se santa, de nome Santa Juliane de Montcornillon. Ela que viveu de 1193 a 1258. Conforme se difundiu na Europa, essa religiosa agostiniana teve uma visão divina, na qual se exigia que se incluísse no calendário da igreja uma festa anual para comemorar o sacramento da Eucaristia. Tudo começou em 1230, na paróquia de Saint-Martin, em Liège, na Bélgica, onde se realizou uma procissão eucarística no interior, primeiramente, da igreja. 17 anos mais tarde, ela foi para as ruas e tornou-se, assim, uma grande festa nacional na Bélgica. Em 1264, essa celebração, então, tornou-se a celebração do triunfo universal. O triunfo universal eucarístico. E ela ganhou uma expressão mundial, sendo celebrada nas ruas como desejava o Papa, né, com o qual aquela monja se encontrou, e ele se tornou depois o Papa. O Concílio de Trento que aconteceu em 1545 a 1563, que foi um movimento do monge beneditino Martim Lutero, e que fez a divisão da igreja entre a igreja católica e os protestantes. Então, em resposta a Lutero, que negava a mudança, a transfiguração na presença real de Cristo na Eucaristia, né? Então, como esta transfiguração, de modo
de certo modo, incentivou tais manifestações de devoção à Eucaristia para fazer frente, então, às ideias de Lutero. Depois de Trento, muitas discussões e polêmicas foram travadas em torno da compreensão da presença real de Cristo na Eucaristia e o modo como este sacramento era celebrado. No início do cristianismo, uma das dimensões mais acentuadas da Eucaristia era a ação de graças da comunidade que se reunia para atender ao preceito de Jesus, a de celebrar a sua memória ou a memória da sua morte e ressurreição. Na Baixa Idade Média, isto é, dos séculos XI ao XV, o acento recaiu sobre um caráter milagroso, quase mágico da consagração do pão e do vinho. E ficou assim desvinculado da prece eucarística, isto é, da comunidade que se reunia. A dimensão da ceia como pascal, isto é, comer e beber juntos, cedeu lugar à adoração. Para muitos, bastava ver uma hóstia consagrada para adorá-la. Nessa época, a grande maioria dos fiéis não comungava durante a missa. Tinha a questão do pecado, o medo de estar em pecado. E muitos recebiam a Eucaristia somente antes da morte. Por isso, rapidamente se expandiu o costume de se promover grandes celebrações devocionais de adoração ao Santíssimo, incluindo com isto as solenes procissões que nós vemos em várias partes do mundo até hoje. Já na década de 60 da nossa época, após o Concílio Vaticano de 62 a 65, sem renegar essa dimensão sacrificial da Eucaristia, o concílio conseguiu recuperar a dimensão da Eucaristia como ceia pascal, isto é, de memorial da paixão, morte de Cristo que acontece com a comunidade reunida. Muito bem, vejamos agora a fundamentação bíblica da celebração eucarística, né, do Corpus Christi. Vocês podem perceber nesses textos aí de Marcos, de Mateus, de Lucas, de Coríntios e de Êxodo, eles relatam o fato de Jesus celebrar a Páscoa com seus discípulos. E daí originou a celebração da Eucaristia. E também tem relação, é claro, esses textos, com o texto também de Êxodo, que vai falar de Moisés. Falaremos dele mais adiante. Pois bem, testemunhas relatam que as primeiras comunidades se reuniam aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, ou a fração do pão. Os evangelhos falam celebrar a ceia até hoje. Tratava-se de uma ceia especial de memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, fazendo uso do pão e do vinho, como nos atesta o Evangelho. Mas interessante, no início das comunidades também do peixe. Para os judeus, o peixe expressava a dimensão escatológica e messiânica. E os cristãos usavam o peixe para, quando reuniam em comunidade, desenhavam no chão um peixe, por exemplo, na época da perseguição romana. E o peixe também, ixios, em grego, tomando as primeiras iniciais aí, se diz Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Interessante. O nome Eucaristia, que nós falamos hoje, ou depois missa, né, que acontecia depois, passou a se chamar missa, esta Eucaristia, substituindo a ceia do Senhor e a fração do pão, apareceu entre as comunidades somente a partir do ano 90 e 110 depois, né, da nossa época. Então, Cristo morreu em 33. Jesus, né, tomou o pão e disse, conforme esses textos, tomai, isto é meu corpo, tendo nas mãos uma das taças de vinhos que os judeus tomavam na ceia pascal, no caso, aquela tomada depois da refeição, Jesus disse, isto é meu sangue. Jesus se oferece como alimento, pão e sangue derramado em favor de muitos. O pão é o sustento da vida comunitária. O sangue, na visão judaica, representava a vida, Deus. Daí a intuição de alguns de não poderem doar sangue, porque significa estar perdendo a vida,
Assim pensava o mundo antigo. Aliás, os testemunhos de Jeová até hoje não aceitam transfusão de sangue com esse argumento. Ainda em relação ao sangue, quero lembrar um fato bíblico muito interessante. Em Lucas 22, 44, diz que Jesus, ali no Monte das Oliveiras, na sua agonia, ele suou, e o seu suor derramado parecia gotas espessas de sangue que caíam por terra. Interessante. Sangue, dam, demar, lágrima, sangue do olho. E Jesus, então, ao derramar lágrimas de sangue, se torna como um novo Adão, devolvendo ao ser humano o paraíso perdido por causa da transgressão do ser humano, representado na figura de Adão, que significa o ser humano total. Em Lucas, após esse gesto com o pão, Jesus acrescenta: fazei isso em minha memória. Lucas 22, 19. A Eucaristia tem então um sentido memorial da aliança feita com Deus no passado, com seu povo, atualizado na morte redentora e pascal de Jesus e projetada para o futuro, na vida do cristão que a celebra. O texto de Hebreus 9, 11 e 15 faz uma releitura teológica do sacrifício de expiação dos judeus. Aliás, de tantos sacrifícios que aparecem no livro do Levítico, esse está no centro do livro, o sacrifício da expiação. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, está lá na internet. Ali se descreve, nesse texto, se descreve as atitudes que deveriam ser tomadas pelo sumo sacerdote na festa da expiação dos pecados pelo povo, né? Onde eles matavam 2 cordeiros, 2 cabritos, tiravam o sangue para aspergir o altar, e quem tinha mais condição financeira, o seu sangue era colocado mais perto do altar, e o outro bode era levado ao deserto para Azazel, o demônio do deserto, né, para expiar os nossos sacrifícios. Essa era a ideia, então, do sacrifício de expiação. E, aliás, interessante, daí que vem a expressão bode expiatório. Era aquele bode que ia para o deserto e se chamava bode expiatório. Então, voltando, no livro do Levítico, então fala de vestes especiais, de banhos, de tipos de animais, né, que era o animal que eu falei, a entrada nos Santos dos Santos, pelo sumo sacerdote, uma vez o ano, para intermediar pelo povo. A carta aos Hebreus é clara ao afirmar que Cristo ressuscitado é o novo sumo sacerdote, que atravessou a tenda maior e mais perfeita. Jesus não precisou oferecer sacrifício como faziam os judeus para si, mas ele mesmo tornou-se o sacrifício para nós. A sua oferenda não é mais o sangue dos animais, mas o seu próprio sangue, que nos concede a libertação definitiva. Olha que maravilha para nós cristãos compreender isso. No texto de Êxodo 24, 3, 8, Moisés reúne o povo e lhe diz todas as palavras que Deus lhe revelou. Faz um altar, cria condições para a comunidade oferecer, um sacrifício de comunhão e, por fim, asperge também o altar e o povo com o sangue do sacrifício, após ler o livro da aliança. A esse sangue, Moisés chamou de sangue da aliança, a aliança que Javé, ou que Deus tinha feito com o povo. Nesse relato, notamos também a presença de elementos que se relacionam com a celebração eucarística, tais como a comunidade reunida, o sacrifício e o sangue da aliança. Podemos começar a concluir, né? Então, a Eucaristia, primeira conclusão, além de ser a celebração do sacrifício de Jesus na cruz, é também a memória do evento salvífico dele. Quem vai à missa não faz ou não deveria fazer por sacrifício pessoal, nem por obrigação. Vamos parar com isso. Mas em intenção ao mandato de Cristo de celebrar o seu memorial. Fazer isto em memória de mim. O devocional é importante? Mas ele tem que ser controlado conforme, ou tem controlado? Não. Ele tem que obedecer certos preceitos. Senão ele fica no devocional pelo devocional. E Eucaristia é a celebração
da sacramentalidade da comunidade reunida. E aí está Jesus, está no meio de nós. Por isso, fazei isto sempre, em memória de mim. Pois bem, então isso é o fundamental, portanto, essa presença real de Cristo se dá nessa comunidade reunida, que celebra a memória de Cristo, proclama ressuscitado, rende graças a Deus e se associa a Ele. Por isso, nós nunca podemos separar os sinais sacramentais do corpo e sangue de Cristo dessa sacramentalidade da comunidade que se reúne. Pois o que se pede durante a ceia eucarística é que, comungando destes dons, a comunidade, se torne também um corpo eclesial, comunitário. Terminou. Um abraço a todos. Não se esqueça de compartilhar, de dar um ok, deixar suas dúvidas, sugestões para a próxima live, desta reflexão ou das aulas anteriores. Se ainda você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e assista lá as 5 aulas que já estão disponíveis. Há uma outra questão. O texto completo dessa reflexão encontra-se na nossa página www.bibliaeapócrifos.com.br www.bibliaeapócrifos.com.br. Um abração a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.